Olá! Hoje a gente vai ver qual é o maior problema da superdotação no Brasil e eu já vou te responder. É o seu, não é o do outro, não é o da maioria, é o seu. Bem-vinda, boa noite. A gente vai fazer uma live hoje bem curtinha, bem rápida. A ideia é que a gente consiga trazer algumas reflexões. Para quem está vindo pela primeira vez aqui, bem-vinda e bem-vindo. As nossas lives, elas são sempre bem diretas, bem objetivas, na realidade bem reais. Diretas nem sempre, né? Porque às vezes eu rodo muito, vou para lá e para cá. Acho que, boa noite, bem-vinda. Eu acho que a objetividade que as pessoas muitas das vezes precisam ou desejam, ela não vai obter aqui, porque a gente não vai ter receita que dá certo sempre, o que dá certo para todo mundo. Então, boa noite aí para quem está chegando. Para quem estiver vendo aí depois, bom dia e boa tarde também, tá? Então, eu vou começar. A ideia de hoje, então, é a gente começar já respondendo a pergunta, tema principal da live: qual é o maior problema da superdotação no Brasil? E eu já dei até a resposta. É o seu problema. É o problema que você enfrenta. Pode ser com relação à escola do seu filho ou da sua filha, pode ser com relação ao mercado de trabalho, para você que já é adulto, pode ser com relação aos dilemas que você vive relacionados à sobreestabilidade, à falta de estímulos, à falta de reconhecimento, à legislação que é precária, que não é aplicada, pode ser a falta de compreensão e de acolhimento da sua família, pode ser a falta de adequação dentro da escola, pode ser um monte de coisas. E a pergunta, ela já foi tendenciosa com essa intencionalidade, porque as pessoas elas querem aplicar dentro da superdotação uma generalização que não existe. A gente tem um monte de semelhanças, a gente também tem um monte de diferenças, mas a gente tem especificidades e características que vão ser únicas da sua casa, da sua família, da sua necessidade. Então, quando a gente escuta que o maior problema que a gente vai enfrentar é com relação à escola, essa pode ser a realidade de uma pessoa ou de uma família e não necessariamente ser a sua realidade. Se outras pessoas falassem que o maior problema da superdotação no Brasil é a legislação, pode ser que no seu caso específico a legislação esteja sendo cumprida, que seu filho ou sua filha tenha tido aceleração, tenha tido uma adequação curricular adequada, tenha encontrado bons profissionais. Aí tem gente que fala que o maior problema da superdotação no Brasil são os professores, a formação precária, a baixa visibilidade ou a identificação. Mas pode ser que no seu caso específico, seu filho ou sua filha tenha sido visto ou vista. O professor tenha percebido as individualidades, as singularidades, as peculiaridades, tenha dado a atenção necessária para desenvolver todas as potencialidades, tenha sido um ambiente acolhedor. Então, para quem está chegando aqui agora, o que é mais importante deixar claro para vocês: o maior problema da superdotação no Brasil é o problema que você está vivendo. Repito, é o seu problema. Não quer dizer com isso que você tenha que enfrentar ele sozinho, que você tenha que resolver esse problema sozinho, mas é o que verdadeiramente está gerando desconforto, dor e sofrimento para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, as necessidades que não estão sendo atendidas. E aí é óbvio que cabe aqui a gente pensar que existem problemas que são mais gerais. A gente tem questões estruturais da educação no Brasil, a gente tem questões políticas, a gente tem questões legais, a gente tem questões de formação,
A gente tem questões de preconceitos, a gente tem questões de expectativas, de cobrança, de pouquíssimo investimento na formação dos nossos profissionais que atuam tanto na identificação quanto no enriquecimento. Mas como a gente mora em um país que tem proporções quase que continentais, a gente tem realidades e discrepâncias singulares. Se você for no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, a gente vai enfrentar situações diferentes, a gente vai ter visibilidade ou reconhecimento ou dificuldades diferentes. Então, o que eu já gostaria de deixar bem claro aos senhores e às senhoras que aqui estão, nós temos que olhar quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas possibilidades, tanto de enriquecimento quanto de estratégias que a gente vai precisar trabalhar e desenvolver na realidade que a gente está encarando. É muito comum a gente ver no meio da superdotação as famílias perguntarem qual é a melhor escola? É uma resposta, ou melhor, é uma pergunta que tem várias respostas, assim como o tema da nossa live de hoje. Qual é o maior problema da superdotação no Brasil? Como a gente vai para a escola e aprendeu que tem uma resposta certa e as outras estão erradas, aí depois, à medida em que a gente vai crescendo, a gente até descobre que podem ter algumas certas, mas que por questão de eliminação a gente tem que escolher ali a resposta mais correta. E isso a gente já sabe que não temos na vida real uma única resposta correta. A gente pode ter sim na escola um gabarito. A gente pode ter sim na escola um fator de correção, mas na vida real a gente tem uma única resposta? E aí a gente vem com essa visão da escola regular para a vida real, querendo aplicar aos nossos problemas uma resposta padrão. Porque o filho da minha vizinha, que é também superdotado, foi acelerado na escola XYZ. Então essa é a solução para o meu caso, para o meu filho ou para a minha filha. E a gente já sabe que a necessidade de um não necessariamente é a necessidade do outro. Então, vou responder de novo. A perguntinha que não quer calar. Qual é o maior problema da superdotação no Brasil? É o seu. Se o seu problema é com relação à escola, esse vai ser o maior problema para você. Se o seu problema hoje é com relação às questões emocionais do teu filho ou da tua filha, esse vai ser o maior problema para você. Se o teu problema hoje é a falta de visibilidade, de reconhecimento ou de oportunidades, esse vai ser o maior problema para você. A gente tem que parar de querer encontrar uma receita, um padrão ou uma igualdade para tratar singularidades. Então a gente tem semelhanças. A gente tem questões que se repetem. A gente tem questões que são quase que Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se a gente for aplicar a nossa vida real, essas combinações elas vão ser diferentes. Essas combinações vão dar resultados diferentes. E a gente vê toda essa heterogeneidade nos grupos de pais, que eu tenho certeza que todo mundo aqui frequenta. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Telegram. A gente tem todo esse sistema heterogêneo que traz as realidades da superdotação, que, repito, tem semelhanças, mas não são idênticos. E aí a gente fica naquela busca incessante de descobrir qual é a melhor escola, de descobrir qual é a melhor solução, de descobrir quem é o melhor profissional, de descobrir como fazer o melhor enriquecimento, como fazer com que meu filho e minha filha alcance o máximo de suas potencialidades. E essa construção, ela vai ser diária. Repito, essas respostas, essa busca, esses ajustes,
eles vão ser diários. Porque lidar com a vida e com o desenvolvimento de seres humanos não tem padrão, não tem resposta certa. Tem naquela situação, qual vai ser a escolha mais adequada? Então, como eu disse para vocês, hoje essa live não vai ser muito longa, tá? Peraí, Isa, que eu vou dar uma lida na sua pergunta e já vou te dar algumas orientações e sugestões. O que nós trazemos de essencial e de mais direto aqui no Perfil Vida? Primeiro, a gente precisa compreender que muito antes da habilidade, que muito antes do que o nosso filho ou nossa filha sabe fazer ou pode fazer, existe uma pessoa que está em formação. Uma pessoa que está em desenvolvimento. Boa noite, bem-vinda. Uma pessoa que está ainda passando por todas as etapas de desenvolvimento do ser humano. É óbvio que quem já convive com a superdotação sabe que essas fases, essas etapas, às vezes passam num piscar de olhos. O que uma criancinha neurotípica leva meses, às vezes o nosso filho e nossa filha, em pouquíssimos dias, ou às vezes até horas, já compreendeu, o cérebro já processou, já armazenou, já sabe aplicar, e aí para que ficar naquela repetição? Então a gente tem, em diversos momentos, a precocidade e a velocidade como característica comum. Mas aí vem uma grande falha. Como ela está sendo rápida naquilo, a gente espera que ela seja rápida em tudo. E não é assim que a vida funciona. A gente tem dentro do desenvolvimento humano fases e etapas de desenvolvimento. E dentro da superdotação, uma coisa que acaba se manifestando de maneira muito mais evidente, algo que a gente chama de assincronia ou dissincronia, que faz com que às vezes determinadas áreas se desenvolvam muito rapidamente e outras estão se desenvolvendo no tempo normal. Aí quando a gente compara uma com a outra, a distância entre elas está grande. Só que a nossa tendência é olhar o que está ruim, né? É olhar o que está faltando, o que está abaixo. E aí a gente fala, olha só, esse menino aí é super inteligente, mas não sabe controlar a raiva. Ah, essa criança aí já sabe ler e escrever, mas fica chorando por tudo. Vocês já passaram por isso? Ou vocês já falaram isso? Até porque já sabemos que por sermos seres humanos, nós temos diferentes níveis de sentir, de se comportar. E essa emotividade, essa sensibilidade, ela não é em decorrência da idade. Tem crianças que são mais sensíveis, choram mais, ou riem mais, se impressionam mais, outras menos. Tem crianças que têm melhor equilíbrio corporal, correm mais, mexem mais, pulam mais, outras menos. Então, a gente criou o hábito de comparar, de trazer um pé de normalidade, julgando que aquilo é o bom e tudo que está fora do normal é ruim. E precisamos urgentemente entender que seres humanos são diferentes. Mas, Chico, eu sempre ouvi falar que nós somos todos iguais. Já ouviram isso, né? A gente tem direitos iguais, ou deveria ter. A gente deve ter as mesmas... sermos respeitados. Mas não respeitados porque somos iguais. Sermos respeitados por sermos todos seres humanos. Essa questão de colocar todo mundo num padrão de igualdade é o que tem ferrado de maneira assim descomunal com a nossa sociedade. Por quê? Enquanto a gente só convivia com os semelhantes ou convivia em sociedades que eram muito mais limitantes, a gente não convivia tanto com a heterogeneidade, fosse ela de raça, de cor, de interesses, de hegemonia, de crenças e tudo mais. A gente não sofria tanto
com esses parâmetros de comparação. E esses parâmetros de comparação, eles trazem para a nossa sociedade um ideal de físico, de intelecto, de comportamento, de ritmo, de dinheiro, um padrão de bom e naturalmente excluindo todo o diferente como ruim. E aí quando a gente pega desenvolvimento de seres humanos, se a gente pegar dentro de uma mesma série, dentro de uma mesma sala, a gente já percebe que tem áreas de interesses distintas, que tem velocidades de aprendizagem de processamentos distintos, que tem interesses, religiosidade ou buscas distintas. Mas o nosso modelo educacional, ele faz o quê? Ele quer colocar todo mundo no mesmo ritmo. Ele quer colocar todo mundo no mesmo padrão. Por quê um ritmo e padrão? Além de ficar mais fácil de eu ter controle nessa população que vai crescer e vai se tornar uma mão de obra barata, vai se tornar uma mão de obra acessível, eu não permito que as individualidades se destaquem. E aí é onde a gente vê o grande sofrimento de crianças e jovens com comportamento de superdotação. Porque elas são tão diferentes desse padrão, e repito, diferente não é bom nem ruim. Nesse momento é só diferente. Se aquela diferença vai ser bem utilizada, vai ser bem acolhida, vai ser bem desenvolvida, vai ser algo positivo. Se aquela diferença for tratada como algo ruim, for tratada de maneira humilhativa, for tratada de uma maneira pejorativa para o desenvolvimento daquela criança, vai ser algo ruim. Imagina se Einstein não tivesse sido tão grande quanto foi. Marie Curie, Pelé, Maradona, Mozart. Imagina se todos esses e essas tivessem se enquadrado no mesmo ritmo proposto pelos professores, pela escola. Eu não sei se vocês sabem, mas Thomas Edison foi convidado a se retirar da escola porque ele não ia aprender mais. Qual que é o nosso grande papel hoje? É entender que esses grandes gênios, que essas grandes pessoas, para chegarem até lá, elas sobreviveram a toda uma sociedade que tentou podar e limitar. Quer dizer que todo superdotado vai se tornar uma pessoa genial? Não. Porque a gente tem vários níveis de manifestação, a gente tem vários níveis de comportamento, até porque, às vezes, o conhecimento daquela criatura está tão além do momento em que ela está vivendo que ela ainda não tem condição de ser compreendida. Mas qual é o nosso grande papel? É permitir que essas individualidades não se percam, que essas potencialidades cresçam e desabrochem, que todas essas sementinhas cresçam em plenitude. Para quem sabe assim, a gente poder ter o tão desejado sistema educacional de primeiro mundo que a gente deseja, a política tão honesta e íntegra que a gente deseja, um cenário mais digno de se viver, um país mais correto, mais amoroso, mais rico, não só em questões financeiras, mas em questões acadêmicas, em questões ambientais, em questões sociais. E quem são as criaturinhas que vão poder fazer essa grande diferença? São essas que hoje estão lutando para não se enquadrar nesse nosso sistema educacional que vem podando, que vem cortando e que vem limitando. Você pai e você mãe que vê seu filho hoje em sofrimento, eu tenho plena consciência de que se você for se observar, você vai ver vários comportamentos no teu filho e na tua filha que se assemelham aos teus na infância e na adolescência.
Mas vários desses comportamentos a gente não podia manifestar. Teve uma época em que a palmatória era utilizada para silenciar aqueles mais questionadores, ou aqueles com mais energia. Houve uma época em que estudantes indisciplinados ou com dificuldade de aprendizagem ou de controle desse impulso não ficavam na escola. Vocês sabiam? E aí eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. E já vou começando a fazer a conclusão, tá? A partir da Constituição de 1988, que a gente passou a ter a educação como um direito de todos e uma obrigação do Estado oferecê-la. Então, a partir da Constituição de 88, que a gente passou por um processo de inclusão escolar, não só de deficiências, porque ela veio com uma legislação ainda mais à frente, mas a partir dali foi onde o governo passou a oferecer escola para todos. Vou trazer um dado do censo para vocês, de 1970. 52% das crianças em idade escolar estavam na escola, matriculados. Matriculados não quer dizer frequentando, repito. No censo da década de 70, 52% das crianças em idade escolar estavam matriculadas na escola. Quase metade, 48%, não estava nem matriculada. Ou estava trabalhando, porque existia muito trabalho infantil, ou estava escondida dentro de casa, trancada dentro de casa, porque era uma criança muito trabalhosa, muito problemática, muito questionadora ou com dificuldades de aprendizagem, ou já tinha sido expulsa. Porque, vocês sabem, e aí eu não estou inventando nada, até determinado ano podia-se expulsar uma criança da escola e ela ficaria sem estudar. Isso era uma vergonha, porque o seu filho e sua filha ser expulso era um sinal de indisciplina tremendo. Nenhuma outra escola queria aceitar ou iria aceitar aquela matrícula. Tanto é que na década de 60 e 70 as escolas públicas eram de altíssima qualidade, é verdade, e as escolas particulares pegavam quem podia pagar ou quem não estava matriculado na escola pública. E aí a gente passou, a partir da década de 90, a ter um aumento de matrícula nas escolas públicas, porque não é todo mundo que tinha condição de pagar. A gente começou a ter ali na década de 90 um boom, um crescimento de escolas particulares, porque começaram a pegar um público que tinha uma condição financeira ali mais ou menos possível, mas que poderiam pagar, poderiam arcar. E de repente a gente passou por um enchimento, uma lotação das nossas escolas. Com isso, a gente teve que acelerar o ritmo de formação de professores, a gente teve que colocar professores não necessariamente bem preparados para atender a um público que estava chegando, um público neurodiverso. A partir do momento em que houve a lei da inclusão, passamos a matricular na rede de ensino obrigatória todos os estudantes, tivessem eles deficiência, tivessem eles transtornos, tivessem eles superdotação, tivessem eles inadequação social, ou seja lá o que fosse, mas a gente ainda tinha ali na década de 90, começo dos anos 2000 ainda as escolas especiais, que ainda tinha uma segregação desse público neurodiverso ou neuroatípico, mas a gente passou da década de 70 para o último censo, acho que foi 2010, no último censo, que tá rolando agora esse ano, tá? O censo de novo. Inclusive, vocês devem receber visita ou já receberam. Mas a gente passou do censo da década de 70 para o censo de 2010, a gente quadruplicou a quantidade de crianças na escola, a quantidade de crianças matriculadas. Consequentemente, aumentamos o quantitativo de crianças com transtornos, deficiências, que antes eram um percentual muito menor e era praticamente realmente invisível. Então a gente tem hoje até aí um ponto que traz para a gente algumas reflexões. Será que está aumentando esse público ou só está tendo mais visibilidade? Além do que a gente já sabe, diagnósticos e processos de investigação cada vez mais adequados. Só que quando a gente tem o público específico de superdotados,
Aqueles que sempre apareceram na mídia, desde que começaram os testes de QI, desde que começou todo esse processo de publicidade das pessoas de alto QI, eram em adultos que já tinham sobrevivido, que já tinham se destacado, que já estavam alcançando um grande resultado e naturalmente já eram pessoas de destaque na sua área de formação. E aí hoje, quando a gente faz uma identificação de uma criança e os leigos e as leigas descobrem que é superdotado ou superdotada, já atribuem àquela criança que está ainda em processo de formação, que está ainda em processo de desenvolvimento, já uma cobrança e uma expectativa de um resultado que a gente nem sabe se é o resultado de interesse daquela pessoa. Se é a potencialidade que aquela pessoa realmente pode alcançar ou quer alcançar. Tá? Então, para a gente ir fechando essa fala de hoje, entendamos o seguinte: nós temos que olhar quais são os problemas que a gente está vivendo na nossa casa. Um grande problema e comum que nós estamos vivendo hoje dentro das famílias com superdotados e superdotadas é o sofrimento emocional. Porque nós temos crianças e jovens muito mais intensos, neurologicamente falando, também em questões emocionais. Durante muito tempo, a gente pensou em intensidade cognitiva para o aprendizado, para a memorização, para resultados. E hoje, a gente está vendo que essa intensidade emocional, ela também é muito mais presente. Então, junta com um senso de justiça e, naturalmente, a indignação com a injustiça. Junta com todo esse sistema educacional que já está precário, repetitivo, enfadonho, cansativo. Junta com o excesso de estímulos e de recompensas que essas crianças vêm recebendo das redes de streaming, dos jogos online, das redes sociais, que traz uma recompensa imediata, muito rápida e muito prazerosa, seja de estímulos de cores, de sons, de cheiros. Cheiro? Sim. Olha o tanto de lanche cheiroso, gostoso, perfumado que a gente tem. Toda a propaganda em cima dessa rápida recompensa. E aí essas nossas crianças não estão conseguindo suportar e tolerar esse nosso sistema educacional tão repetitivo e tão enfadonho. E aí, antes que você julgue ou critique teu filho ou tua filha, teu aluno, tua aluna, pensa como é para você hoje ficar 4 horas sentado ouvindo uma outra pessoa falar. Pensa quantas vezes você mexe no teu celular para olhar o Instagram, para coletar umas moedinhas lá no teu jogo de fazenda, de combinações. Pensa o tanto que o teu cérebro fica te atiçando para olhar o teu celular quando ele vibra ou quando você recebe uma notificação. Isso é porque você já é adulto. Imagina teu filho ou tua filha ainda criança ou adolescente. Então, a gente tem um sistema educacional que quer ainda tratar todas essas crianças como se elas fossem quadros em branco ou cadernos em branco, onde vão adquirir ali todo o conhecimento que é importante para a vida, e a gente já sabe que 60%, 70%, 80% do conteúdo que é repetido na escola, depois que você sair de lá, você não vai usar para mais nada. E aí a gente pega essas criaturinhas que aprendem muito rapidamente, que questionam muito e que vieram para mudar e não estão se conformando com essa repetição. Se nós as silenciarmos, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente. E aí eu faço esse convite aos senhores e senhoras que aqui estão e me escutam nesse momento. Seja você o incentivador do teu filho ou da tua filha, para que ele ou ela não silencie a essência. Seja você o adulto maduro que sabe defender teu filho e tua filha dentro das injustiças que vem passando na escola. Seja você, teu filho, o responsável a cobrar
da escola, as adequações, os ajustes que são previstos em lei. E aí eu sei que tem gente que pensa aí, mas Chico, a gente sabe que muita coisa só acontece se a gente judicializar, e eu não tenho dinheiro para judicializar. Vou contar um segredinho para vocês. Existe um Ministério Público, existe a ouvidoria. E um monte de gente que trabalha em escolas sabe que quando chega uma ouvidoria ou chega um procurador, seja em escola pública ou particular, eles resolvem a situação. Tá? Em 99% dos casos. O que é mais triste? A escola, ela alega ignorância. A escola, ela quer cansar a família de todas as formas que a maioria delas conseguir. Vai ficar empurrando com a barriga, vai ficar enrolando. E aí é a hora da gente perceber que tem vezes que não vai dar para dialogar. E aí a gente precisa se mostrar conhecedor dos direitos dos nossos filhos e filhas. Então, pais e mães, saibam que vocês serão os maiores defensores. Inclusive, a gente tem até uma postagem aqui no Vida que fala que pai e mãe acaba se tornando advogado do filho ou da filha. Tá? Então, conheçam as leis, conheçam os direitos, conheçam o que pode ser cobrado e exigido. E entendam que todo esse processo de terceirização ele é muito mais fácil. É mais fácil a gente jogar na mão de um advogado, é mais fácil a gente jogar na mão de um pedagogo apenas para fazer o PEI, é mais fácil a gente cobrar da escola, mas sabemos que para que o processo seja o mais adequado possível, nós precisamos nos envolver enquanto pai e mãe, conhecendo as reais necessidades do nosso filho e da nossa filha. Porque não adianta fazer por fazer. Fazer um PEI para colocar lá na pasta do estudante dizendo que cumpriu a lei, não necessariamente vai resolver o problema que aquela criança ou aquele adolescente está passando. Quais são as reais necessidades do teu filho ou da tua filha? Tá? Quais são as possibilidades que a escola tem de oferecer? E um último ponto que eu queria levar para vocês. Às vezes a gente pensa que não vai valer a pena travar aquela batalha e talvez não dê resultado para a gente. Mas chegou num ponto que se a gente não começar a comprar briga, os problemas só continuam. Seria a mesma coisa da gente descobrir que tem um abusador e por medo de não denunciar, pode ter certeza que ele vai fazer uma nova vítima. Então nós, enquanto famílias de neurotípicos, de neuroatípicos, de pessoas superdotadas, de pessoas com deficiências, com transtornos, nós devemos engrossar a voz da proteção a essas crianças e adolescentes, porque são elas que estão pagando o maior pato. São elas que estão sofrendo a maior pressão, a maior humilhação, a maior traumatização dentro das escolas, porque a gente, para resolver apenas o nosso problema, ou para não se desgastar, a gente tira a criança da escola que está maltratando. Aí o que eu queria pedir a vocês, tire, mas faz uma denúncia no Ministério Público. Abre uma reclamação na ouvidoria da Secretaria de Estado de Educação. Bote a boca no trombone. Porque às vezes fica muito óbvio para a gente de que deixar o nosso filho ou nossa filha ali vai ser muito mais prejudicial, porque infelizmente o ser humano é vingativo e vai querer, de certa forma, descontar toda a raiva e a indignação que estão passando naquela criança ou naquele adolescente. A gente sabe sim que tem professor que vai perseguir, a gente sabe sim que tem escola que vai fazer vista grossa, tá? Então, a gente tem que pensar no bem-estar daquela criança, daquele adolescente. Mas se a gente silenciar e simplesmente tirar dali e esqueceu porque o problema agora não é mais meu, a gente não resolve esse grande problema da invisibilidade do sofrimento do superdotado. Porque o que a mídia mostra
é a parte bonita. A mídia mostra aprovação em primeiro lugar, em 10 universidades. A mídia mostra a entrada numa sociedade de pessoas super inteligentes. A mídia mostra o quadro na televisão da criança que memoriza 54 cartas de trás para frente, de frente para trás. Mas a mídia não mostra o nosso sofrimento real, que só quem passa sabe. Toda a intensidade no viver, no questionar, no chorar, no sentir, no silenciar. Então que essa nossa dor não se perpetue para os outros. Que você, pai e mãe, que tem um filho que sofre, saiba que tem outros em igual, melhor ou pior situação do que a gente. Então a gente pode ser ombro, a gente pode ser abraço, mas a gente pode ser também punho que luta. E lutar não é bater, mas é garantir que os nossos direitos sejam cobrados, que os nossos direitos sejam exigidos. Então, se vocês estão passando por algum sofrimento na escola, fortaleçam-se com outros pais. Se vocês souberem de pais e mães e outros filhos que estão passando por sofrimento na escola, apoiem, validem, deem força. E sempre que vocês presenciarem ou souberem de situações onde teu filho ou tua filha está passando por situação vexatória, humilhatória, denuncie, não silencie, tá? Porque a gente, assim, talvez esteja fazendo com que aquele opressor sinta-se pelo menos receoso de fazer com outra criança. Tá certo? Então, Juliane, é uma triste realidade a gente saber que várias das nossas crianças já passaram em 2, 3, 4, 5 escolas. E talvez a gente está levando para a escola que outra criança passou o que a nossa criança está passando. Por isso é tão importante a gente tentar não silenciar mais perante essas situações. Porque se a gente silencia, a gente permite que aquele ciclo continue. Então, não estou aqui para responsabilizar ninguém, nem estou aqui para tentar colocar culpa em ninguém. Nosso papel aqui não é esse. Para quem já nos acompanha, já deve ter percebido que nosso maior objetivo aqui é acolher. E essa é a palavra que eu diria chave de todos os nossos atendimentos, é acolhimento e conexão. Para que juntos a gente possa melhorar um pouco essa situação. Porque não adianta só eu resolver o meu problema. A gente tem que tentar ajudar a resolver o problema dos outros. Tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem. Que de alguma maneira um pouquinho do que foi falado aqui ajude vocês. Saibam que vocês não estão nem sozinhos e nem sozinhas. A gente tem aos sábados o Família, que é um grupo de acolhimento e orientação para mães e pais. Pais também, tá, gente? Isso não é só briga, batalha de mãe. Apesar da gente ver majoritariamente mães aqui, essa é uma luta de todos. A gente tem, caso você tenha seu filho ou sua filha na adolescência e até pré-adolescência, depois vocês podem me mandar direct aí para entender o porquê do meu risinho. Nós temos o atendimento do Germinação, que é um atendimento em grupo para jovens com comportamento de superdotação identificados ou não. E para a mentoria, que é um atendimento individual de acolhimento e desenvolvimento do talento, da emoção e de todas as outras características que aquela pessoa carrega. Porque aqui no Vida a gente está muito mais preocupado com a pessoa do que com a habilidade. A gente sabe que a habilidade faz parte e está ali uma potencialidade a ser desenvolvida. E principalmente sabemos que são essas criaturinhas aí que vão poder oferecer para os outros um mundo melhor. Hoje, o nosso maior papel é encorajar, não é mudar o mundo para eles, porque eu acho que isso ainda não vai ser possível, mas é encorajar, apoiar e estimular para que eles, desde pequenininhos, não sejam podados, para que eles possam, desde pequenininhos, se desenvolver em plenitude, para que eles alcancem alturas que a gente não conseguiu alcançar.
para que a voz deles ecoe onde a nossa não chegou para ser escutada, tá? Então, um forte abraço para vocês, desejo muita paz, desejo muita luz, muita coisa boa para a família de vocês e qualquer coisa, a gente tá por aqui.